Eu tenho certeza que todo mundo já viu Horas Iguais. A internet, algumas pessoas dizem por aí que cada horário tem um significado. Quando eu era adolescente, a gente falava que quando a gente via Horas Iguais é porque tinha alguém pensando na gente. Mas e se essa não for a verdadeira pergunta? Hoje eu quero trazer uma versão muito mais profunda sobre as Horas Iguais, a das sincronicidades e da numerologia cabalística. Então já fica até o final desse vídeo que tem muita informação interessante aqui. As horas iguais não são mensagens prontas. Não é assim que o universo se comunica com a gente. O universo, a vida, a espiritualidade tem uma forma muito sutil de se comunicar com a gente. Para não interferir no nosso livre-arbítrio, para não interferir nas nossas escolhas, não tem como eles chegarem e ditarem o que é certo, o que é errado, o significado daquilo. A gente precisa olhar o que está por trás dessas mensagens. A não ser que você seja, por exemplo, médium que vê, que ouve, você não vai ver diretamente a espiritualidade e se comunicar diretamente ali com eles. Aqui a gente está falando de sinais sutis que a vida traz para a gente para nos auxiliar, para mostrar que nós não estamos sozinhos e muitas vezes também para lembrar do poder da nossa própria mente. Já aconteceu com você, por exemplo, de pensar em um amigo e ele te mandar uma mensagem, ou você pensar em uma música e ela começar a tocar em algum lugar. Todas essas pequenas coincidências que vão acontecendo na nossa vida são pequenos sinais, sinais muito sutis que só nós vamos conseguir identificar. Eu posso falar que as sincronicidades são sinais de que você está no caminho certo, mas às vezes para o seu momento, no seu sentir, vai ser um outro tipo de mensagem que você está recebendo ali. Então não, horas iguais não necessariamente têm um significado específico. Na numerologia cabalística, sim, os números possuem um tipo de energia, mas isso não significa que aquela mensagem esteja pronta, que ela seja para algo específico. Então, como eu disse, se as horas iguais não são mensagens prontas, a gente precisa começar a observar o que está acontecendo na nossa vida ou nos nossos pensamentos naquele momento que a gente visualiza essas horas iguais. Porque o conceito de sincronicidade, de uma forma bem resumida aqui, é de que nada acontece por acaso. São essas pequenas coincidências que acontecem na nossa vida que nos mostram de que tem algo maior por trás de tudo, de que tudo de alguma forma está conectado e que existe uma lei, uma inteligência divina que está regendo tudo, que a nossa mente, a nossa consciência faz parte disso. Por exemplo, você tem uma ideia sobre um determinado projeto, de alguma forma você vê isso manifestado em algum outro lugar, às vezes um nome que você pensou, às vezes um anúncio falando sobre algo parecido com a sua ideia. Então isso é uma forma de confirmação da sua inteligência divina, daquilo que está dentro de você, algo para além da sua mente, te mostrando, fala, olha, esse é o caminho. Por isso que o mais importante não é o relógio em si, mas o momento em que ele aparece. O que você estava pensando no momento que você viu essas horas iguais ou esse número específico, de repente, que você está vendo com muita frequência? O que você sentiu naquele momento? Então, não necessariamente você vai estar pensando sobre um determinado assunto, uma decisão, um projeto naquele momento. Mas, às vezes, quando você olha para aquele número, você sente, de alguma forma muito sutil, que aquilo tem a ver com algo que você estava pensando em um outro momento do seu dia ou da sua semana, por exemplo. Diversas vezes já aconteceu comigo, teve uma época que eu estava vendo muito o número 2, 22 ou 222. Por eu entender um pouco sobre os números, numerologia cabalística, eu não sentia de pesquisar o significado, porque eu sabia o significado do número 2. Mas naquele momento o significado do número 2 não estava fazendo sentido para o meu momento. Mas eu sentia que tinha algo ali, o universo estava tentando me mostrar, ou que a minha consciência, né, o meu eu superior estava tentando me mostrar de alguma forma. Comecei a prestar atenção no que eu sentia, o que vinha na minha mente nesses momentos. E de uma forma muito, mas muito sutil, que eu não vinha na minha mente, mas eu realmente entendia que, eu acho que é isso. Então eu, Mariana, identificava dentro de mim o que aqueles números, o que essas pequenas coincidências estavam querendo me mostrar. Então essa é a diferença de você ficar buscando o significado de uma forma racional, mental, e de você buscar o significado dentro de você mesma. Então todo o seu contexto, ele tem muito mais força, muito mais peso e mais significado do que você jogar lá no Google o significado da hora tal, ou o significado cabalístico do número tal. Isso não quer dizer que você não deva pesquisar sobre o significado dos números, porque como eu falei, vai do seu sentir. Tem pessoas que pesquisam, por exemplo, anjo número 22, número cabalístico 22. Se naquele momento você sentiu que aquele número ele quer te trazer uma mensagem, que o que está por trás dele é importante para você naquele momento, sim, é muito válido você ir lá no Google, pesquisar o significado e ver se aquilo faz sentido para o seu momento. Mas isso
isso não significa que a todo momento que você vê horas iguais, você tem que ficar buscando o significado, porque o significado vai se perder. Quanto mais você tenta encontrar significado aqui, mais você se perde do que a sua alma e a sua consciência está tentando trazer para você. E essa sabedoria da sua alma, essa consciência, eu tô trazendo vários nomes aqui porque é difícil definir algo que é desconhecido pra gente. Você se perde naquilo que é mais valioso, naquilo que você só encontra dentro de você. Então, para mim, não faz sentido eu gravar um vídeo aqui explicando o significado de todos os números e de todas as horas iguais. Eu posso sim fazer um vídeo falando, por exemplo, do ensinamento, das lições e da vibração que cada número tem. Eu acho que isso é muito válido e interessante, mas a gente não tem que ficar pesquisando significado para tudo, a não ser que isso faça sentido para o seu momento, como já aconteceu comigo. Eu dei o exemplo do número 22 porque nesse período ele não tinha sentido para mim. Eu sabia que não era o número 2 ou o número 22 ou 222 que queria me trazer uma mensagem, mas algo mais sutil relacionado a outras coisas. Mas sim, já aconteceu de eu ver números ou soma de números que era muito específica, né? Tinha uma fase na minha vida que eu via muito o horário 15 e 12. Todo dia 15 e 12. E não é hora igual, mas era sempre o mesmo horário. Depois que eu aprendi sobre numerologia cabalística, fazer mapas, eu aprendi a reduzir, né? A somar e reduzir os números e no final sempre dava 9. Então eu somava 1 mais 5 mais 1 mais 2, o resultado dava 9. E 9 é o meu número de missão no meu mapa cabalístico. E eu pensei, bom, talvez seja algum sinal ou alguma coisa relacionada que eu preciso olhar para minha missão de vida, eu estou deixando de lado alguma coisa, ou eu preciso realizar algo relacionado à minha missão de vida. E eu comecei a refletir sobre isso. Então, a espiritualidade, o universo, eles não estão aqui para interferir no nosso livre-arbítrio, mas eles tentam de alguma forma nos auxiliar e nos guiar para aquilo que a nossa alma planejou realizar aqui nesse plano. Então, percebe a diferença de você entender que existe algo maior para além da sua mente, que está te guiando, que está tentando te levar para o melhor destino, para o melhor caminho, de mais realização, de mais contentamento, porque muitas vezes a gente acaba seguindo por caminhos muito tortuosos e é aí que a gente se perde na vida. Então, o mais importante de tudo sempre vai ser o seu contexto e o seu momento. E na numerologia cabalística é a mesma coisa, né, a gente decodifica as letras, cada letra, acento, tem um valor por trás. Então a gente decodifica aquilo com números e cada número, cada soma, cada parte do nome, da nossa data de nascimento, tem uma soma específica que vai nos mostrar nosso número de destino, nosso número de missão. Eu tô dando esse contexto dos mapas porque faz muito tempo que eu não faço mapas, mas eu ainda uso ele, que é algo que você tem para sua vida inteira, o mapa numerológico. Eu uso ele como referência porque eles nos ensina muita coisa. Então a gente pode enxergar os números como arquétipos, né? A gente tem arquétipos de imagens e a gente também tem os arquétipos dos números, e eles vêm para nos ampliar num tipo de reflexão, mas eles não necessariamente trazem previsões e respostas concretas. Eles são apenas uma ferramenta para a gente aqui. Então o nosso autoconhecimento ele sempre tem que vir antes da nossa interpretação. Como que você vai conseguir identificar o que as horas querem te passar? E como que você vai conseguir identificar o que todas essas sincronicidades e coincidências estão querendo te mostrar? Quando você começa a ver muitas horas iguais ou números repetidos, eu enxergo isso de duas formas. Um convite da sua espiritualidade, do universo, da vida, para você despertar e desenvolver mais presença, porque se você está presente, você está atento aos seus pensamentos, ao que você está sentindo, à sua intuição. Então é dessa forma presente que você vai conseguir sentir naquele momento o que essas mensagens ou esses números e essas coincidências, sejam com números ou não, estão querendo te trazer. E a segunda é uma versão que eu vi há muitos anos em uma página do Instagram, que eu não me lembro agora, eu acho que nem existe mais essa página, mas ele colocou lá que as sincronicidades são como um beijinho do universo falando, eu tô aqui. E eu gosto muito dessa versão, porque ela nos tira dessa necessidade de ficar buscando significado para tudo e nos coloca num estado de pertencimento e de que nós não estamos sozinhos. Então, todas as vezes que alguma coincidência acontece, seja com horas iguais ou não, seja com um amigo que mandou uma mensagem, a música que tocou em tal lugar e eu estava pensando nessa música, ou uma palavra que eu pensei de manhã e à tarde ela apareceu em um outro contexto, isso são pequenos sinais do universo, da nossa espiritualidade, nos mostrando de que nós não estamos sozinhos, de que tem algo maior cuidando de tudo, de que a nossa mente tem um poder grandioso de
manifestar coisas. Então isso é um assunto que seria para um outro vídeo de falar sobre o poder da nossa mente, o poder das nossas intenções. Mas eu gosto muito dessa versão de que nós não estamos só, de que nós estamos sendo observados de uma forma muito amorosa, muito atenciosa, muito paciente e também de uma forma muito respeitosa, porque se você para pensar, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Por mais que às vezes a gente desejasse que alguém baixasse aqui, falasse o caminho que a gente tem que seguir, desse todas as respostas, isso interferiria totalmente no nosso processo de despertar, no nosso processo de aprendizado, de desenvolvimento enquanto seres humanos, enquanto espíritos eternos, independente da crença que você tenha. Nós somos seres eternos e nós estamos aqui só de passagem, e essa é uma experiência muito valiosa, e a nossa espiritualidade, que Deus, o universo, tem muito respeito por ela. Então por isso que a gente tem que dar muito valor a esses pequenos sinais e olhar para eles com muito mais carinho, com muito mais sutileza do que ficar tentando explicar. Porque quem precisa de explicação é a nossa mente, a nossa alma, a nossa consciência, essa parte nossa que existe para além da nossa mente e que não tem fim, que é eterna e está aqui passando por essa experiência, por algum motivo que a gente ainda não entende, ela sabe de todas as coisas e a gente precisa aprender a ouvir e a confiar nela. Então, muito provavelmente, as horas iguais não estão aqui para te trazer um significado ou uma mensagem muito específica, mas elas estão aqui para fazer um convite para você olhar para quem você está se tornando, qual o caminho que você está seguindo. Você está fazendo escolhas conscientes para sua vida, escolhas que te trazem satisfação, alegria. E são nesses momentos que olhar para um relógio passa de ser apenas uma coincidência e se transforma em consciência. Mas e você? Você tem visto muitas horas iguais? Muitas coincidências têm acontecido aí na sua vida? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E já aproveita para se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago vídeos e reflexões sobre esses assuntos, simplificando assuntos complexos e te ajudando a olhar para a vida sobre uma nova perspectiva. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.